1999 eu estava gravando meu primeiro CD, eu pegava o ônibus lá em Governador Lindenberg, ia para Colatina, chegava em Colatina, eu descia do ônibus, pegava um táxi e ia para gravar o meu primeiro CD. Com muita luta, com muito sacrifício, né, sem dinheiro. Na verdade, o dinheiro foi conseguido através de patrocínios, de rifas, de bingos, né? As pessoas de Governador Lindenberg e Rio Bananal me ajudaram e eu consegui ter um dinheirinho para poder pagar o estúdio e gravar o meu primeiro CD, que foi o CD Tudo e Nada. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no estúdio, o produtor me recebeu na porta e nós entramos no estúdio e ele falou assim: olha, Elias, aqui precisa pagar pelo dia antes de começar. Falei, tá bom. Paguei o primeiro dia e eu ficava dentro do estúdio bem quieto, só prestando atenção em tudo que ele fazia com relação ao meu disco. E na hora do almoço eu tinha que sair dali para ir almoçar e era muito difícil, porque as ruas, eu não tinha carro, não tinha nada, né? Eu estava só na minha cadeira de rodas. E uma cadeira daquelas bem difícil de andar, né? As cadeiras pesadas. E eu saía do estúdio e saía naquelas ruas de pedra para poder comer um salgado por ali mesmo e voltar para o estúdio, daí mais ou menos 1 hora, que era o tempo que o produtor dizia que eu tinha de descanso de 1 hora, mais ou menos. E foi passando os dias. No outro dia eu cheguei de novo, pagava antecipado aquele dia. No outro dia paguei de novo antecipado. Na hora do almoço saía, ia lá fora, comia um salgado. No outro dia chegava com dinheiro na mão, pagava logo o dia inteiro. Na hora do almoço saía de novo. E aquele produtor, ele via a minha dificuldade de sair para ir comer alguma coisa. Aí lá para o 5º dia, quando eu cheguei, ele já chegou para mim e falou assim: Elias, você não precisa me pagar antecipado mais, não. Pode pagar no final. Não, mas o dinheiro está aqui, eu te pagar. Não, depois você paga. Tá bom. Aí chegou na hora do almoço. Você não precisa ir comer lá fora, não. Você pode comer aqui em casa comigo, porque o estúdio dele era na frente e a casa era atrás. Você pode comer aqui em casa comigo. Tá bom. Beleza. E aí eu comecei a ganhar um pouquinho de asa, né? Comecei a conversar um pouquinho mais, né? Eu parei de ficar só prestando atenção e comecei a falar alguma coisa também dentro do estúdio. Eu me lembro que no final do CD, o CD estava lindo, eu estava muito emocionado, eu estava feliz da vida vendo aquele CD ficando pronto. E eu cheguei para ele e falei assim, como ele era um grande músico, né? Um grande artista, tocava demais. E eu me lembro que eu falei com ele assim: meu amigo, você poderia me acompanhar no show de lançamento, né, do meu CD, lá na minha cidade, Governador Lindenberg. Eu falei assim: o meu primo tem até um som lá que ele pode colocar para a gente tocar. Eu era muito humilde, não tinha situação financeira para nada. E ele é uma pessoa estruturada, né? E aí eu me lembro de uma coisa que me calou. Ele falou comigo assim: Elias, eu quero te falar uma coisa, olha, você tem que lembrar de uma coisa. Aquilo que parece ser muito bom para você pode ser um pum para mim. Eu murchei de novo, fiquei quieto e não falei mais nada. Desde então eu me policio muito quando eu vou falar alguma coisa para não ser repreendido dessa forma. Mas foi uma coisa que me marcou e eu nunca mais esqueci.